Uma boa noite aos irmãos em nome de Yahshua Mashiach. É com muito carinho que eu venho diante dessa live, né? Agradecer a todos os irmãos, né, que acompanharam no domingo passado, né? E os irmãos que assim comentaram, né? Então eu quero aqui, nós estamos estudando ainda Pedro, né? Nós vimos a respeito do corpo domingo passado, né? E nós vamos continuar ainda, né? Vendo a programação deste corpo, que é a igreja que somos nós, né? E nós queremos lembrar os irmãos que nós lemos o livro de Efésios, né? Domingo passado, e agora nós estamos em Pedro, 2 Pedro, né? Já estamos terminando, eu creio que vai mais um culto, né? E aqueles irmãos que agradeceu nós ali no calçadão, né? E eles pôde entender, né? A coisa terrível, né? Que a religião traz para as pessoas. E de fato, algumas pessoas entraram, né, na história, no Google, né? E eles estão estudando, estão vendo, descobrindo muitas coisas. Inclusive tem um que nem foi mais na igreja católica, né? Ele está pensando seriamente em ser emergido em nome de Yahshua Mashiach. Então é muita alegria para nós, né? Que as pessoas possam compreender o verdadeiro nome que foi dado para que todo homem seja salvo, né? Porque está mais do que provado e visto que o nome Jesus é um nome a qual a Igreja Católica batizou, né, o Filho do Eterno com este nome, mas este nome não é aceito pelo Eterno, de forma alguma. Por isso ele diz, né, em Ezequiel 36, Jeremias 19, eles falam que eles blasfemaram e blasfemam todas as vezes que eles falam este nome, eles estão blasfemando contra o Eterno, né? Então é o que nós estamos anunciando, né, para as pessoas pela escritura deles, né? Porque nós demos aqui a judaica, eles acharam, não, mas não é judaica. Então nós estamos com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, só não estamos falando o nome que está aqui. Nós usamos o nome original, né? E agora Pedro vai dar uma carcada aqui hoje nos falsos mestres, falsos profetas, ideologias, ideias de pessoas, né? Formas de pessoas. Pedro abomina tudo isso, porque o Espírito que estava em Pedro é o Espírito que está em Yahshua, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não pode estar nenhuma pessoa, né, nenhum ministro, nenhum pastor, crendo de uma forma errônea, e as pessoas que estão pregando corretamente ter o mesmo Espírito Santo. Não é o mesmo. Nós possamos ver que Colossenses, Tessalonicenses, Paulo ensina ali que por não aceitar o amor da palavra, da verdade, o próprio Eterno, Yahweh, enviou o espírito do erro com sinais de prodígios, milagres e maravilha, para que todos creiam na mentira e sejam condenados por ela. Qual é essa mentira? É uma mentira religiosa, uma mentira que contaram para você, contaram para o seu pai, contaram para o seu avô, para o seu bisavô,
e para os antepassados, né? Mas, como tem um provérbio que diz que mentira tem perna curta, e de fato caiu por terra agora, né? Depois de muitos anos, aí nós vemos aí ainda pessoas que eles falam que o nome do Eterno não é Yahshua, né? E outros falam que é Yud somente, outros falam que é Yahshua, né? E assim sucessivamente. Outros falam que é Javé, outros falam que é Jeová, e vão arrumando, mas nós temos que buscar o princípio. Então o que manda é o princípio. Então, Yud Vav Rei, este nome é o nome do princípio, né? Agora, ele transladado é Yahshua Mashiach, que é o Messias, né? Agora, como nós sempre falamos, né? Encontramos o seu Carlos da Assembleia de Deus, e ele falou, não pode falar meu nome lá, sou o Carlos da Assembleia de Deus do Jardim Monte Alto. Que ele falou com o seu pastor falou que Yahshua é um nome hebraico. Ele falou, não, o rapaz que prega lá no Face, ele já tá traduzido. Yahshua é nacional, é uma palavra em português. É o abecedário português. Ou será que ele fugiu da escola? Diz que é pastor formado em teologia, escatologia, né? E falar uma barbaridade dessa, que está aí, né? O abecedário em português, né? Para quem quiser e conhece a palavra, está aí na letra maiúscula, né? Mas nós vamos deixar Pedro falar aqui, né? Porque nós acompanhamos essa escritura, tem alguns irmãos mesmo nessa mensagem que eu prego que não concordam com toda a escritura, né? Mas eu examinando a escritura, a única coisa que eu estou tirando aqui nessa escritura é o nome Senhor, que é Baal, e o nome Jesus, né? E o nome Jesus é o nome que foi a Igreja Católica que colocou. Então, você pode até dizer, mas minha mãe foi curada de um câncer com este nome. Fulano de tal recebeu muitas bênçãos. Recebe. Isso aí até eu recebi no sistema denominacional. Minha esposa recebeu. Nós nunca negamos isso. Mas é um espírito do erro. Você pode ler. A Escritura diz, Mateus 24 diz, surgirão falsos Cristo, né? Surgirão falsos Cristos com sinais de prodígio, milagres e maravilhas. Porque ele é falso, porque o verdadeiro nome não é este. Então, você pode estudar história como esses irmãos aí, eu tenho falado aqui, entra no Google, você não precisa comprar a Bíblia. E mesmo que você queira comprar a Bíblia, bate no Google lá, compra aquela Bíblia, a Bíblia verdadeira, né? Que você vai querer a Escritura e você vai seguir corretamente, né? Você não precisa acreditar em mim. O restaurador, os oncologistas estão aí estudando, né? Buscando cada vez mais reportagens. Nós temos reportagem pelo Fantástico, temos reportagem pela Globo, pela Record, temos aí, né, várias reportagens no Google que acharam os manuscritos, né, em pedras, né, arqueologia, e você pode ver que está confessando que o nome, o princípio não era assim. Então nós sabemos que na realidade tudo isto é a verdade, né? Nós não estamos aqui para oferecer para as pessoas, né? E nem fazer que as pessoas fiquem com a cabeça ruim, como diz os determinados pastores da mensagem de William Branham, né? Você fica assistindo esse homem aí no Facebook, você fica aí com a cabeça virada, mas não é com a cabeça virada. O problema é que a mentira, uma hora ela cessa, e a pessoa, ele tem hoje o Eterno,
ele deixou aí de livre aberto e deixou aí de livre acesso à internet, né? Para que ninguém possa ser enganado mais. Hoje você vê aí, nós sabemos que tem muito fake news, mas existe muitas verdades nisso aí, né? Tem muitas pessoas, que nem um ancião da Congregação Cristã do Brasil, ele chegou a dizer, irmão, você fica, porque eu segui o irmão Romilson, né? E falei para ele do irmão Romilson. E falei, irmão, você fica ouvindo esses irmãos aí da internet, esses irmãos aí ficam contando coiseira, isso é tudo mentira. Daí a pouco ele estava lá na internet pregando. Você já pensou uma coisa dessa? E tem o Carlos Apolinário, né? E tem o outro Carlos também, que é da congregação. Eles dão estudo e pregam, falam do nome, e só conta baboseira. Só mentiram, creem na Trindade, creem em três Deus, entendeu? E não oferece a verdade para o povo, só oferece a mentira, porque eles creem. Eles não sabem, eles falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aonde existe três Deus? Né? Se só existe um só, como você conhece por Deus. Né? Eu conheço por o verdadeiro, Yahweh é um só poderoso, Yahweh. O seu filho, ele é preenchido, ele não é de forma alguma como os dualistas dizem. Os dualistas, por que dualistas? Porque eles creem, vamos falar a linguagem do povo, né? Para que o povo possa entender. Dois Deus. Jesus é Deus e o Pai é Deus. E o Espírito Santo é Deus, né? O Pai é o próprio Espírito Santo. O Pai é o próprio Espírito Santo. Por que o Espírito Santo recebeu o título de Pai? Porque ele é criador de todas as coisas. Ele criou, as primeiras coisas que ele criou foi seu filho. Entendeu? Então ele criou o seu filho, então ele recebeu o título de Pai. Depois ele criou tudo que você vê que existe na face da terra. Que existe no mundo. Criou o céu, criou a terra, criou os peixes, criaram tudo, né? Ele e seu filho. Mas o seu filho, né? O seu filho nunca foi Ial. Não. Ele carrega, o nome dele é Ialcha, porque ele carrega o nome do Pai. Mas todo o poder, tudo que ele tem, quem preenche ele é o próprio Pai. Então só existe um só poderoso. Um só. Né? No seu nome, no nome que você conhece como Deus, só existe um só. E é ele que é o único que é digno de ser adorado. Seu filho não é digno de ser adorado. O único que é digno de adoração é o Espírito Santo. Por que ele chegou a dizer? Se vós pecar, né? O povo das religiões, né? Das denominações que dizem. Só que a Escritura não mostra isso aí. A Escritura não mostra. A Escritura mostra assim, aquele que pecar, né? Contra o Filho tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas não fala do Pai, mas as religiões, né, adulteradas, elas dizem que aquele que pecar contra o Pai e contra o seu Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo tem perdão. Porque quem pecar contra o Pai, ele peca contra o próprio Espírito Santo. Mas só que na Bíblia não narra isso. Narra o Espírito Santo e o seu Filho. Mas as religiões colocaram o Pai, acrescentaram. Você pode pegar, nem na Bíblia, João Ferreira de Almeida, que é mexida, ela fala do Pai. Né? Isso aí é um argumento que os ministros, os pastores, arrumaram para falar. Né? Porque são falsos mestres e introduzem muitas heresias pela palavra. Mas nós vamos aqui, e para que você possa nos acompanhar hoje, eu vou ler bem o texto e o contexto, porque tem pessoas aí que falam, mas você falou, está lá em Efésio, vê lá. Né? O que Pedro pregou, mas você falou que Pedro chamou uma nação santa e fez de todo o povo rei e sacerdote. Né? E eu não encontrei. Aí eu fui até o carro dele ontem, a Bíblia, a Escritura, e mostrei para ele.
na Bíblia, entendeu? Na Bíblia dele, na Bíblia católica, eu mostrei para ele que está escrito lá, que Pedro pregando que ele separou uma nação eleita, santa, e fez dela rei e sacerdote. Se ela fez de nós rei e sacerdote, se nós somos uma nação eleita, santa e sacerdote, por que nós vamos precisar de sacerdote mais? Nós não precisamos mais de sacerdote, de forma alguma. Nós não precisamos mais de pastor, nós não precisamos mais de igrejas. Nós somos a própria igreja. A base que nós enquadramos pelo Espírito da palavra, que é o Espírito de alma, né? Então nós vamos entrando aqui, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, diz assim, também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o nome de Yahweh, que os resgatou, trazendo sobre si o mesmo repentina perdição, né? Então, nesse cada capítulo, nós vamos parar aqui para nós ver. E também houve entre vós falsos. Pedro já pregou sobre isso, né? Falsos profetas. Por quê? Como nós conheceremos um verdadeiro profeta? Um verdadeiro profeta, ele vem de acordo com o Espírito do Eterno. Porque tudo o que Moisés pregou, canalizou a sua profecia para o futuro, né? Veio Josué, canalizou também para o futuro. Nós vemos que todos os profetas vieram canalizando uma profecia profética para o futuro. Daniel também profetizou e vai ainda, muitas coisas que Daniel pregou vai se cumprir ainda, né? Como agora está se cumprindo os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que Daniel ali viu, né? Os 10 dedos dos pés são os 10 reinos, né? E os 10 reinos nós vemos se cumprindo agora, que são as 10 nações que se uniram na Europa, né? Para tentar formalizar um corpo de um falso profeta, de um falso cristianismo, né? Aí nós vemos que ele está querendo encabeçar tudo isso ali, para uma forma de um anticristo receber, que é a besta que sobe da terra, porque a do mar, nós vemos que ela já está aí, né? Agora esta besta que Daniel fala agora, né? Já é a da terra, que vai receber poder da besta que surgiu das águas. Essa besta das águas passa todo o poder para ela. E esse aí, né? Ele vem com uma forma de um grande rei, trazendo paz para o povo. E ele é um judeu, e a qual ele vai enganar muitos judeus, trazendo paz e tentando harmonizar a situação. Mas é um falso profeta também. Então nós vemos que essas profecias canalizadas para o futuro, elas estão despejando para frente. É o que nós vamos ver. Pedro falou sobre isso, né? E Pedro voltou na canalização bem atrás, do princípio, você vai ver nessa mensagem de Pedro. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Aí nós vemos que Pedro falou desses falsos profetas,
que surgirão, né, essas heresias para blasfemar o caminho da verdade. E é o que está acontecendo, né? Nós vemos que a grande Babilônia, o catolicismo, ele surgiu, ele canalizou um nome, e este nome, Martinho Lutero fez uma revolução com o espírito errado, porque tem pessoas aí, nós vemos profetas aí, que até da mensagem de William Branham, que ele prega, que Martinho Lutero veio trazer uma reforma. Isso é uma própria mentira. Que a igreja caiu, esse profeta veio restaurar a igreja novamente. Mas a igreja caiu lá no Concílio de Nicéia. Ela já está caída. E agora, para levantar ela, somente o Espírito do Filho do Eterno. Né? Mas eles não têm um nome para ser restaurado. E nós vemos aí que há confusão no corpo. E ele diz que eles são o corpo. Como que um corpo, ele pode ser dividido em vários pedaços? Nós podemos ver que a mensagem tem 12 doutrinas, 12 seguidores, com um profeta só. Imagine Moisés, você acha que aconteceu isso com Moisés, com Josué, com Jeremias, com Daniel, com todos os profetas que tirou o seu povo? Uns seguiam de uma forma, outros seguiam de outra, outros seguiam de outra. Não. Aqueles que vieram seguir errado, a terra se abriu, o Eterno abriu a terra e engoliu os camaradas, os falsos profetas. Ali era uma só cabeça, que encabeçava uma profecia para o futuro. Aí nós vemos aí a mensagem que nem eu conversei com alguns irmãos, né? Na mensagem que nós encontramos na cidade, conversamos, eu tenho vários seguidores deles aqui, que seguem a nossa mensagem, né? Do tempo do fim. Eles dizem, não, mas não é, irmão, é porque o povo é que faz confusão. Não, senhor, o William Branham fez confusão. Porque eu conheço toda a mensagem dele. Ele prega que, na palavra dele, no que ele crê, que Jesus veio em 63. Depois ele prega na mensagem, a era de Laodiceia, no ano que ele prega que Jesus iria vir no ano de 1977. Ele diz, eu predigo que ele virá em 77, sendo que ele já pregou que ele tinha visto em 63. Depois ele pregou que o seu filho seria o profeta. Entendeu? Aí tem um povo que segue o filho dele como profeta. Veja aí o que nós vemos. Depois tem outro povo que crê que ele vai retornar. Depois tem outro povo que crê que vai tradicionar, que ele é tradicional. Recebe toda a classe de coisas que é o William Souto Santiago, que leva uma doutrina do mesmo profeta. É uma confusão total. Aqui na cidade de Presidente Prudente, nós temos 4 ministérios, todos eles professam uma fé e professam um profeta só. Você acha que isso é o corpo? É o corpo de Yahshua, é o corpo de Jesus, como eles dizem? O corpo é uma unificação só e a cabeça é Cristo. E a cabeça tem que pensar de um jeito, de todo pensamento que o corpo pensar, que a cabeça pensar, o corpo tem que agir daquela forma. Não pode um agir de uma forma, outro agir de outra. Tem coisas erradas. Por que existem coisas erradas? Existe porque este nome não é verdadeiro. É um nome de confusão. E nós vemos confusão no sistema denominacional também. Vemos confusão por todas as partes. Eles louvam o mesmo hino, cantam o mesmo hino, bate a mesma palma, fala do mesmo, mas eles não têm união. Você vê que tipo de espírito desse nome Jesus. Agora, o nome verdadeiro que os profetas trouxeram e profetizaram, eles tinham um canal só um canalizado. Porque ao troço você vai ver o que Pedro vai falar aqui. Né? Vamos seguir para frente no 3º. Versículo 3º. Capítulo 2, verso 3. E por avarezas farão vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já
de largo tempo, não será tardio. A sentença e a sua perdição não dormitará. Vê? Porque se Ial não perdoou, vejam bem, porque se Ial não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se ele não perdoou nem os anjos que foram enganados por Lúcifer, Satanás, ele vai perdoar este povo? Essa nação incrédula e perversa, que ainda anda blasfemando contra o nome dele? Que aceitaram a doutrina da Igreja Católica? Aceitaram o Deus da Igreja Católica? Por isso que em Laodiceia ele diz: sai dela, povo meu, para não ser participante das suas más obras. Versículo 5. E não perdoou o mundo antigo. Veja bem. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele tratou o mundo passado, acabado com a água, como todos os ímpios. Só salvou Noé e os 7 da sua família. Aí vocês vejam bem, como que ele vai perdoar esta última geração, este mundo perverso que estamos aí, que não querem aceitar a verdade. Todo mundo puxa a sardinha para o seu lado e não querem se render ao nome do Criador. Não quer reconhecer a verdade. Por isso vive debaixo de maldição. Versículo 6. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo em cinza. Agora, ele não perdoou Sodoma e Gomorra. Que nem o irmão disse para ele: você não tem medo de falar isso? E a justiça pegar no seu pé? Ou alguma pessoa denunciar porque você está falando da mulher lésbica? Você está falando do homossexualismo? Não. Nós temos livre-arbítrio para falar a verdade. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Ué, a Bíblia ela foi escrita aí pela Constituinte, que foi aprovada em 1977, e também pela Constituinte aprovada em 88, deu livre arbítrio para os pastores, ministros, né, eleitor da Escritura, para falar a palavra, para falar a Bíblia, para falar o que está dentro da Escritura. É lei eclesiástica. Então nós estamos dentro da lei eclesiástica. Se alguém se levantar contra nós, porque nós estamos falando de homossexualismo, nós estamos falando de prostituta, nós estamos falando de ladrões, de falsos profetas que estão aqui. São pessoas que aproveitam das pessoas. São todos bandidos, são ladrão e salteador. Em São João 10:10 está lá. São ladrão e salteador, entraram por outra porta. São mercenários, roubando a herança do eterno. É o que nós vemos aí. As pessoas pegando dízimo, comprando chácara, casa, vivendo tranquilo. Outros pegam tanto dinheiro que compra jato, fazenda, compra isso, compra aquilo. Veja bem, e o povo dependendo de um governo ímpio, se vai melhorar uma política ou não. Por quê? A igreja ela não cuida dos seus, mas no princípio eles cuidavam das viúvas, né? Das pessoas carentes, dos órfãos, dos necessitados. Então eles tinham ali tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, não pediam 10% não. Eles vendiam suas propriedades e colocavam no pé dos apóstolos
e os apóstolos dividiam para todo mundo, para os necessitados. É o que nós vemos. E hoje? O que os necessitados recebem? Que nem a Igreja Universal está aí. Tem pessoas, tem vizinhos, tem pessoas aí que vivem dentro do buraco e vivem falando que vai ficar rico, que é isso, que é aquilo, que vai... Eu mesmo tive um funcionário que ungiu o pneu de um Corolla e falou, ó, com 30 dias eu vou fazer a fogueira santa, deu o dinheiro todinho lá, perdeu a mulher, não pagou aluguel, não pagou água, não pagou luz, não pagou nada, a mulher largou dele e separou. E ele foi para onde? Para a rua. Porque foi enganado. Como muitos estão enganados, eu conheço um monte que continua mais pobre ainda, porque deixa tudo que tem lá. Entendeu? Então, são bandidos. Bandidos. O Ministério Público, se caísse em cima, saberia o que ele está fazendo com 2 bilhões que a revista Veja mostrou aí para o Brasil e o mundo inteiro. Né? O que ele está fazendo com esse dinheiro. Depois você vai falar que é uma obra do Eterno? Voltando aqui, por que ele acabou este mundo, essa cidade Sodoma e Gomorra? Porque lá só tinha homossexualismo, lésbica, prostituição. Mandou fogo do céu e acabou com tudo. É o que ele vai acabar com isso, não vai ficar nem raiz nem ramo, ele vai ordenar. Quem? O senhor não... Tem evangélicos, pastores que não sabem nem qual é o fogo que está preparado desde o princípio, que é o sol. O sol, ele é, pela ciência diz, que é 26 vezes maior do que a Terra. Né? Pela Bíblia diz que é 7 vezes maior do que a Terra. Ele vai ordenar que ele desça e lambe a Terra. Acabou tudo. Acabou tudo. Entendeu? E o julgamento vai ser acima dele. E aquele que for condenado será amarrado e lançado dentro dele. Essa é a verdade. Vamos aqui para o 7, verso 7. E pondo-os para o exemplo os que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Salvou Ló. E vinha trazendo sua mulher junto. Mas não era, foi ordenado. Os anjos ordenou que ele não olhasse para trás, ninguém olhasse para trás. E ela olhou e virou uma estátua de sal. Né? Por quê? Porque queria ver pessoas curiosas. Né? 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabendo e ao livrar-te atenção, os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezando a verdade, e entrevindo obstinados, não recebendo, blasfemar das dignidades, não recebendo a verdade e blasfemando da dignidade. Então, é o que nós vemos hoje. Quais as pessoas que querem viver, querem mostrar que viver uma vida conforme as suas condições. Nós vemos muitas pessoas soberbas. Não querem viver a realidade em tudo, mas procuram viver na carne. Não só a carne do pecado, mas carne abominável. Né?
mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícia, desprezam a tudo. Vê? E quando os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo de blasfêmia diante do Ial, mas este, como animais racionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando que não entende e não perseveram na sua concupiscência, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer no deleite cotidiano, no doaz, são eles e maculas deleitados se em seus enganos e quando se nos banquetes convosco, ajuntando a todos. Então as pessoas têm que ser mais humildes, mais pensativo, mais espiritual, para que nós possamos ser ricamente abençoados. Nós temos a saúde, é o suficiente, como Paulo chegou a pregar aos Colossenses. Eu tendo o que comer e o que vestir, para mim é o suficiente. Porque do reino eu faço parte, Paulo diz. E no caminho eu estou. E espero por ele naquele grande dia. Isso é muito importante para cada um de nós, né? Paulo anunciando sobre isso. No verso 14. E tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engadado as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho da maldição. Então, essas pessoas que nós vemos aí, né? E não são pessoas, porque os ímpios, eles já têm o seu galardão, entendeu? Nós não olhamos mais impiamente, né? Ele não fala do impiamente. Pedro está pregando para um povo que querem morar no céu. Porque os ímpios escolheram o seu caminho. Os ímpios foi predestinado ao fogo do inferno. Eles não foi predestinado para ser salvo. Mas um povo a qual procura a realidade, a verdade, nós temos que lutar para entrar pela porta estreita, que a larga são muitos que passam por ela. E nós sabemos que nós temos dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Mas estamos no caminho, né? Caminhando. Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão das suas transgressões, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, qual é esse profeta? Né? Balaão. Ele era um profeta vindicado por Ial, pelo espírito de Ial. Ele era vindicado. E ele errou. Se bateu com as bolas, né? Pedro, depois de quantos mil anos, né? Vamos dizer aí 4.000 anos, né? Pedro pregando sobre Balaão, jogando para o futuro, canalizando aquele acontecimento que aconteceu lá, com Balaão, com Balaque, né?
trazendo para os dias dele. E hoje nós estamos aqui, trazendo o evangelho que Pedro pregou, trazendo para os nossos dias. Pregando sobre isso. Que há muitos profetas e muitas pessoas vindicadas. Foram vindicadas. Só que erraram. Receberam o prêmio da desobediência. Como Balaão recebeu. Né? 17 diz assim: estes são fontes sem água, nuvem levada pela força de ventos, para os quais escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com a concupiscência da carne e com desilusões aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro. Daqueles que andam em erro. Nós temos que estar afastados daqueles que andam em erro. Né? As pessoas que andam se batendo para lá, para cá, e vivem no erro. Eles vivem com o espírito do erro. Eles não têm o espírito da verdade. Como nós vemos pessoas testificar, né? Como eu testifiquei, pessoa testificar que pessoas perdeu a família, perdeu a esposa, dentro de uma igreja evangélica. A família explodiu para um lado e para o outro. Agora, isto estava em laços, fazia parte do noivo, era a sua noiva, recebeu um compromisso. Será que esse noivo verdadeiro e Yahshua recebeu a palavra dessa noiva para que ele pudesse cumprir toda a palavra sobre ela? Porque nós falamos do natural, a noiva e o noivo, no natural, quando ele dá a sua palavra de casamento que vai casar, aí os dois já estão entrelaçados, né? Pela palavra, desde o Velho Testamento, desde lá do princípio. Então já estão comprometidos, né? Para um casamento. E a partir da hora que a pessoa aceitou a verdade, está com a palavra verdadeira, com o noivo verdadeiro, ela está preparada para o casamento, né? Que a igreja, ela é a noiva. E ela está entrelaçada com o noivo. Está preparada para o casamento quando o noivo vier buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas para isso aí, a noiva tem que estar de acordo com a sua palavra, o seu pensamento e conhecendo o seu nome. Agora, como que outra pessoa oferece outro nome e as pessoas recebem e diz que são a noiva? E vivem em torno de toda confusão, toda classe de adultério, de prostituição, briga, inveja, uma falação, um perseguindo o outro, uma denominação contra a outra. Todas elas cantam o mesmo hino, louvam o mesmo hino e são um contra o outro. Você acha que esse nome Jesus está correto? Você acha que não há nada errado nisso? Isso é confusão. Este nome traz confusão. São os leigos que estão sendo enganados, né? É o que nós vemos aí. Então a palavra, ela continua dizendo, no verso 19, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo daquilo ali. São servos de denominação. Vive numa corrupção. Pedro está pregando sobre isso aqui. Uma corrupção de números, uma corrupção de pessoas
corrupção de fé, corrupção de caráter, corrupção de doutrina. Então tudo isso é uma corrupção. Estão corrompendo as pessoas, enganando as pessoas, prometendo às pessoas uma vida eterna. E as pessoas ouviram sua mãe falar, ouviram seu avô falar e creem dessa forma. Mas eles não procuram saber, né? Você acha, eles falam, eu vou jejuar, eu vou orar para o Eterno me mostrar. Não, não vai mostrar. Não vai mostrar. Porque nós temos o Espírito, buscar o Espírito dele para nós recalcular tudo e ver pela palavra. E nós sentir, ver e ter o discernimento do que está acontecendo. Hoje é domingo. Tem milhões de religião reunida e cada um na sua fé, na sua doutrina. Né? Nós vemos um prego de uma forma, outros pregam de outra, mas falam do mesmo Jesus. O mesmo Jesus. O mesmo louvor, a mesma doutrina. Alguns mudam para melhor, outros mudam para pior. Nós vemos toda classe de religião. Mas não tem um nome para ser salvo. Este nome Jesus não salva ninguém. Por isso que vão entrar tudo na tribulação. Dente por dente, olho por olho. Serão castigados. É o que diz Pedro, né? Verso 20. Porquanto se depois de terem encantado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de Yahshua, o Salvador, Yahweh, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, e tornou-se-lhe último estado pior do que o primeiro. É o que acontece com as pessoas. Eles acham que eles mudarem, como aconteceu com várias religiões. Aconteceu comigo, aconteceu com milhares de pessoas. Esta é melhor, você tem que ir para lá. Esta é melhor, esta é melhor. Mas é tudo uma mentira só. Né? Não existe isso. A situação daquele ficou pior do que da primeira. Foi o que aconteceu comigo e com muitas pessoas aí. Mas pela grandeza e a bondade do Eterno, nós agradecemos pela sua compaixão com a nossa alma, com o nosso espírito. Ele trouxe nós para o caminho santo, para o caminho verdadeiro, o caminho de Yahshua Mashiach. Este é o caminho, a verdade e a vida, Yahshua Mashiach. Nós vemos aqui no 22. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavou aos seus despojos na lama. É a mesma coisa. A pessoa vai para o mundo, volta para a igreja, vai para esse sistema, outro vai para outro sistema. É a mesma coisa. É tudo cão que volta para a lama. Não adianta as pessoas quererem dizer que as pessoas que vão para o mundo, fazer coisas piores, estão em condições pior do que quem está na igreja. Ele diz que é a mesma coisa. E depois se voltam, entram em condições mais piores ainda. Né? Porque as condições é essa. Vão entrar para a grande tribulação. É o que nós vemos, né? O que Pedro prega aqui. Agora você acha que Pedro
poderia ser um papa da Igreja Católica pregando tudo isso aqui? Tudo que eu falei está na mensagem. Está em 2 Pedro, você pode ler lá e conferir. Pegar a gravação e acompanhar pela Escritura. Tudo que eu anunciei aqui está dentro da Escritura. E é a própria Bíblia. Agora você acha que a Assembleia de Deus tem condições de salvar sua alma? De levar você até o céu? Com este nome Jesus? Nunca. Você vai entrar para a tribulação. Você acha que a mensagem de William Branham tem condições de levar? Está nas mesmas condições, o nome de Jesus. Você acha que essas igrejas têm condições com este nome? Com essa confusão total que existe aí? Então, é o que nós vemos aí. Agora, que nós temos que abrir o nosso coração, nossa alma, nosso espírito para a palavra. E reconhecer o nome que foi dado para que todo homem fosse salvo. Agora, olha como que as pessoas cegam. Pedro prega lá no 1 Pedro, capítulo 2, que são cegados para não ver. Você acha que uma igreja católica que matou 70 milhões de cristãos, queimou todas a Bíblia, Alexandre Grande, General Tito, toda a história fala. Queimou todas as Bíblias, fez todas as Bíblias em latim e liderou no ano 317. Entrou numa liderança total. Se alguém tivesse outra Bíblia e fosse ler e adorasse outro nome, a não ser o nome que ela colocou, o nome Jesus, né, seria degolado. Porque no começo em latim que eles colocaram era Jesus. É Jesus. Né? Ficou por muitos anos essa adoração, que era o Deus Tammuz deles. O Deus Tammuz deles é um Deus pregado numa cruz. E um sol, que é o Deus Sol e o Deus Tammuz. Né? E o Deus Mitra. E vários deuses que a Igreja Católica tinha. Agora você acha que um padre fez uma Bíblia, depois de tirado para o latim, passado para o francês, do francês passado para o português, esse padre fez uma Bíblia e colocou na mão dos evangélicos, todo mundo está falando que está certo? Com a doutrina de Apocalipse capítulo 17, com a doutrina de Apocalipse capítulo 13, com a doutrina de Apocalipse capítulo 9, com a doutrina de Apocalipse capítulo 6, com a doutrina de Apocalipse capítulo 22, verso 17, falando da grande prostituta dessa igreja, dessa maldição, dessa abominação, com todas as imagens de santo, escultura, todo culto pagão, provando que são contra o Eterno. Aí vem um dos seus sacerdotes, padre lá, João Ferreira de Almeida, e começa a fabricar uma Bíblia, e todo mundo segue este nome, e eles acham que estão certos. Você acha que é correto? Que o Eterno colocou isto para que eles pudessem seguir? Você tem que pesquisar a história, meu irmão. História. Se você estudou pelo menos o segundo ano da escola, segunda série, porque na primeira não tinha, mas segunda série em diante tem história. Terceiro ano, quarto ano, história, tem história. Né? Naquela cartilha Caminhos Suaves, contava muita história. E nós vemos que no ginásio tem professor de história. Né? Nós tínhamos uma aula com um professor de história. No colegial, é professor de história. A pessoa que vai para a faculdade, ele estuda história. Vamos supor, se ele vai se formar para um professor teólogo, ele vai estudar história sobre as religiões. A maior parte cai toda sobre religião.
Se ele for um engenheiro, vai ser formado em engenheiro, ele vai estudar toda a história da grande arquitetura, desde o princípio. Até das pirâmides fala a história. Então, nós vemos que tudo tem um princípio, né? O seu pai contou a história do pai dele, do bisavô dele, para você também. Todos nós somos baseados numa história. Nós vemos que a Escritura relata a história do passado, uma história real que aconteceu. Não é mesmo? Não é assim? Então nós temos que voltar para o princípio. Não foi isso que Yahshua falou para os judeus lá quando eles, né, queriam fazer da forma deles? Eles falaram, mas Moisés deu carta de divórcio para nós, para o povo lá. E nós temos o direito da carta de divórcio. O que Yahshua falou? Falou, mas Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas voltemos para o princípio. No princípio não era assim. No princípio não foi da forma que Moisés deu a carta de divórcio. No princípio, o homem largava pai e mãe e se unia à sua mulher, se tornava uma só carne. Vê? Então este é o princípio de toda a história. É o que nós temos que voltar para isso aí. Crer na verdade. Mas meu pastor não tem nada com o seu pastor. Se você não cavucar para achar o ouro é a verdade, a palavra é como ouro, que vai ser lançado no fogo, vai ser preparado como ouro no fogo. Essa é a verdade. Não existe religião. Religião foi o homem que criou, foi o homem que fez. São os mercenários que entraram por outra porta. São ladrões e salteadores, São João 10:10. Mas houve, esta mesma escritura de João Ferreira de Almeida, ela tem muita escritura correta. Tem muitas coisas corrompidas, mudadas. Mas existe a verdade também, né? Mas o nome caiu por terra. O nome Jesus não existe, esse nome. Eu não aceito nenhuma oração desse nome Jesus. Não aceito nada mais desse nome Jesus. Não aceito mais nada. Posso estar morrendo com medo de bicho, de câncer. Se for alguém lá para orar para mim em nome de Jesus, não precisa nem ir lá orar. Não precisa falar nada, porque eu não aceito esse nome desse demônio que colocaram. Desse Deus Tamuz. Desses espíritos malignos para amaldiçoar o povo do Eterno. Para que possa blasfemar contra o Filho do Eterno. E essa é a verdade. E domingo nós vamos ver Pedro ainda, capítulo 3. E segundo Pedro, nós terminaremos domingo sobre a vinda de Yahweh. A vinda do seu Filho. Pedro prega a vinda. Nós vamos ver como vai ser essa vinda. Porque tem pessoas que dizem assim, irmão, sem um profeta não há revelação. A revelação está aqui na palavra. Pedro pregou a vinda. Mas a vinda vai ser assim que o profeta diz. Não, para com isso. A vinda está sendo pregada pelo apóstolo São Pedro. Está aqui na Escritura. Não precisa mais ninguém falar mais nada do que está aqui dentro. Nem acrescentar, nem tirar. É o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Qualquer um que aumentar ou tirar, será tirar o direito da vida eterna de cada pessoa. Ninguém pode aumentar. Agora que vem pessoas com diz que é profeta, que vai. Que profeta? O último profeta foi João da lei. Nós temos profeta hoje que tem que pregar a palavra. Tem que pregar a Escritura. Profeta, não existe mais profeta. O apóstolo São Paulo mesmo pregou aos hebreus, que os hebreus gostavam muito de profeta. E ele pregou para os hebreus que não existe mais profeta. Capítulo 1 ele diz lá, agora o que fala agora é o Espírito do seu Filho, todas as eras. É o Espírito do Filho do Eterno. Não temos mais. Ele não fala mais através de profetas. Está lá, Hebreus capítulo 1, você pode ler. Ou então, você quer passar por cima da palavra do apóstolo São Paulo para dar crédito para um falso profeta, para uma falsa religião, para um falso pastor.
Aí depois você vai dar com os burros nas águas, aí você vai ver a grande tribulação que já está no princípio dela. Já estamos aí à beira de, pode ser que entraremos numa beira de uma guerra mundial. O mundo está todo descontrolado. As coisas estão tudo difíceis, pessoas estão esperando em governos, em isso e aquilo. Não. Nós temos que fazer como Davi. Davi disse no Salmo 23, Iau é o meu pastor, e nada me faltará. Então, nós temos que confiar no Eterno. Este daí tem palavra de vida eterna. E que Yahshua possa abençoar a sua vida, a sua família e os irmãos que vão entrar conosco, né? E os que estão aí nos assistindo, né? Esse Rodrigo Brito aí, agradeço a sua participação. Não sei se é a primeira vez, né, Rodrigo, que está nos ouvindo aí, mas essa é a realidade, o que nós vivemos hoje, né? O pior nome que pode ter, que nós vemos aí, é esses nomes pagonizados, pagãos, que são da Igreja Católica. Mas vamos crer e ter fé, que Ele nos separou para rei e sacerdote, para nós abrirmos a nossa vida, nosso espírito, para que Ele possa fazer morada nesse pequeno templo que somos nós, e possam revelar para nós a palavra de vida eterna. E nós cremos que a palavra de vida eterna é a única que possa ajudar cada um de nós. Eu agradeço pela participação de todos, ouvintes, pelos aqueles que ainda vão ouvir, né? Tem muitas pessoas que chegam da igreja, são das denominações, mas ainda ouvem, e até no dia seguinte também muitos ouvem também, né? E que Yahshua possa abençoar seu coração esta semana, e que Yahshua possa te revelar para que você possa abrir os seus olhos para o caminho e ver Yahshua mais perto de você. Fique na paz e que Yahshua possa vos abençoar em nome de Yahshua Mashiach, o Messias. Assim seja.